Olá, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo sobre organizações e agora nós vamos falar um pouquinho sobre estratégia organizacional. Lembre-se, na primeira aula nós falamos sobre organizações, o conceito e a definição de organizações e agora nós vamos falar sobre planejamento governamental. E nós vamos começar a fala sobre planejamento discutindo estratégia ou discutindo estratégias organizacionais. Você vê que nós temos aí no nosso slide 10 uma figura bastante interessante. Essa figura mostra que organizações têm uma dada situação, que nós chamamos de situação atual, e organizações querem passar para uma situação desejada. Nessa situação desejada, organizações podem variar de posições, que nós estamos chamando no slide de futuros alternativos. Então a organização pode acessar o futuro alternativo A, ela pode acessar o futuro alternativo B, e ela pode acessar N futuros alternativos. Esses N futuros alternativos podem ser alcançados mediante um conjunto de ações que uma determinada organização vai empreender para tentar direcionar o futuro organizacional. Em outras palavras, a organização vai tentar estabelecer um conjunto de práticas para que ela possa delinear o seu futuro. É bem importante destacar que se uma organização não fizer nada, se ela está numa situação atual e ela não fizer absolutamente nada, ela simplesmente continuar suas rotinas do jeito que ela já faz, ela também chegará a uma situação B daqui a um período de um ano, daqui a um período de 2 anos. Qualquer organização que está submetida a um cenário, a um contexto corporativo, ela vai exercer um conjunto de atividades que vão levá-la de um ponto A a um ponto B. A ideia de planejamento organizacional é que as organizações tentem minimamente conduzir as suas ações para que elas possam acertar em destinos que lhes parecem mais apropriados. É bom destacar um elemento importante aqui. Nós não estamos falando com isso que organizações conseguem fazer isso de maneira plenamente racional. Nós não estamos falando com isso que organizações conseguem exatamente definir onde elas querem chegar e definir com toda a propriedade onde elas querem chegar. Por que não? Porque quando a organização está numa situação atual, hoje, ela tem que fazer uma análise desse contexto, ela tem que fazer uma análise da situação. Você pode ver, nós temos ali uma visão retrospectiva, ou seja, ela olha para o seu passado, ela busca o quê? Fatores condicionantes endógenos e exógenos, ou seja, ela olha tanto para o seu ambiente interno quanto para o seu ambiente externo, estuda a sua real situação atual. Então ela estuda, por exemplo, como que os seus beneficiários ou os usuários dos seus produtos e serviços se sentem em relação aos produtos e serviços, ela analisa como os processos produtivos dela acontecem, ela analisa como a tecnologia dela dá suporte ou não para o alcance dos objetivos organizacionais. Então, uma organização faz uma análise do contexto dela quando ela pretende estabelecer um planejamento para chegar num determinado destino. Ora, essa análise por si só já é uma análise imperfeita. E ela é uma análise imperfeita porque nós temos uma série de limitações. Nós temos limitação do volume de informação que nós temos capacidade de acessar, nós temos limitações de capacidade de interpretação dessas informações, seja essa capacidade uma capacidade de tempo, seja essa capacidade uma capacidade de cognição, ou seja, de compreensão mesmo, porque você se lembra que a gente falou na nossa primeira aula, organizações precisam de habilidades técnicas, eventualmente eu posso não ter as habilidades técnicas necessárias para esse tipo de análise. Eu poderia citar outros fatores, elementos de ordem cultural, elementos de ordem contextual que essa organização está inserida. Então, uma organização não consegue fazer uma análise plenamente racional, até porque uma análise plenamente racional seria uma análise em que os atores conhecem todas as alternativas de ação de um determinado contexto e conseguem também pensar, fazer previsão de todas as alternativas de futuro e ao mesmo tempo elencar da mais racional para menos ou da mais importante para menos. É de se esperar que atores não consigam fazer essa análise com esse grau de aprofundamento. Então, quando a gente fala sair de um destino A para um destino B, nós não estamos aqui dando uma noção romântica que muitas vezes os livros de planejamento nos dão. Uma noção romantizada, meio prescritiva, quase como se fosse uma receita de bolo para a organização sair do seu estágio atual e ir para o estágio futuro. Mas nós estamos dizendo, sim, que organizações podem utilizar isso como um marco de referência para coletar informações, para analisar seu contexto e pensar, sim, em cenários de referência que elas pretendem chegar. Isso não significa que elas vão chegar lá, mas significa que elas vão
trabalhar com um cenário de referência e fazer um conjunto de correções de rumo. A gente vê isso melhor no slide 11. O slide 11 mostra a situação A e ele chama trajetórias possíveis da situação A até a situação B. E veja, você tem um círculo grande do aonde queremos chegar. Tem um futuro desejável, tem os futuros mais prováveis, tem os futuros possíveis. Então, a organização, quando ela estabelece um plano, ela tenta compreender da melhor maneira possível o seu contexto atual. Ao mesmo tempo, ela tenta da melhor maneira possível delinear um futuro ou algo que ela pretende alcançar. E ela tenta estabelecer o quê? Um conjunto de ações que nessa figura nós chamamos de estratégia e projetos estratégicos. A organização tenta estabelecer um conjunto de projetos estratégicos para sair da situação A para chegar até a situação B. Mas olha, vamos desmistificar a ideia de que esse é um exercício perfeito, de que esse é um exercício que a organização consegue dominar completamente o futuro onde ela quer chegar. Isso seria uma bobagem. E além disso, que uma organização consegue dominar completamente as informações sobre o contexto em que ela está hoje. Organizações são ambientes, nós estudamos isso, são ambientes humanos e, portanto, elas lidam com todas as limitações, com todas as características peculiares que envolvem os relacionamentos humanos e os relacionamentos entre indivíduos. Bom, então, isso não significa que a organização não vai estabelecer uma estratégia. Como é que ela faz isso? Ela pensa num conjunto de premissas. Olha só, como assim? Diretrizes estratégicas. Ela faz um diagnóstico, ela faz um benchmarking, ou em outras palavras, ela vai até organizações similares para tentar aprender, ver o que há de melhor, ela vai na literatura, ela vai no conhecimento científico a respeito daquela temática e tenta buscar informações relevantes, ela tenta pensar nos desafios externos. Como assim os desafios externos? Pense só como é que hoje a gente tem nas notícias para baixo e para cima, notícias falando sobre inteligência artificial e organizações começando a usar a inteligência artificial. Ora, esse é um desafio que organizações vão ter que lidar com ele para frente. Então aqui nós temos uma forma de pensar em premissas. Que tipo de informação eu vou correr atrás? Que tipo de informação eu vou buscar? Onde eu vou buscar essa informação? Quais variáveis eu vou considerar? E ao fazer isso, ao fazer esse diagnóstico, a organização tem condição de conceber a sua estratégia. E conceber a sua estratégia significa mudar a sua estrutura. Por isso que a gente chamou lá de ações ou projetos estratégicos. Quando eu falo mudar a estrutura, não é mudar o organograma. É mudar o quê? As ações. Ela vai precisar o quê? Ela vai precisar dividir o trabalho, especializar o trabalho nas suas diversas áreas de negócio. E esse vai ser um grande desafio. A gente costuma falar que um desafio gigante da estratégia é você alinhar o que você planejou com a execução. Esse alinhamento é difícil porque nós precisamos de quê? Dos setores da organização trabalhando em prol da estratégia. Só que os setores da organização já trabalham dentro de uma realidade, então às vezes não é simples fazer uma mudança. Me deixe ser prático sobre isso para você entender. Imagina, eu descubro que eu preciso, na minha estratégia, me aproximar melhor do usuário e dos meus produtos e serviços. Preciso aproximar dele, preciso entendê-lo melhor. E aí eu coloco nas minhas ações que eu vou desenvolver, por exemplo, um sistema informatizado para aproximar dele. Só que esse desenvolvimento desse sistema está sujeito a tantos riscos de não ser implementado na rapidez que a gente quer, com a qualidade que a gente quer. Então, não é simples a gente sair do estado A e chegar no futuro provável. Por isso que esses futuros prováveis, por isso que a ideia de futuro é de futuros possíveis. E não necessariamente eu vou chegar onde eu quero chegar, porque a gente vai enfrentar múltiplos desafios. Então, vai precisar de uma coordenação grande da estratégia formal do trabalho. E aí nós vamos precisar pensar o quê? Nos sistemas organizacionais, nas relações laterais, nas relações o quê? Nas relações que são horizontais. Nós vamos precisar pensar em padronização. Nossos processos estão padronizados, não estão padronizados. Nós vamos precisar trabalhar a cultura organizacional, trabalhar a visão das pessoas para aquela estratégia. E, obviamente, para implementar, vamos precisar fazer gestão de mudança. Nós vamos precisar de líderes engajados na estratégia. Nós vamos precisar de fazer o acompanhamento continuado da estratégia. Portanto, planejamento é importante? É claro que é importante. Estratégia é importante? É claro que é importante.
Agora, a implementação da estratégia é como se fosse uma cartilha, que eu pego uma receita e falo assim, olha, eu vou sair daqui, vou cumprir esse espaço da cartilha e vai dar tudo certo. Não, não funciona assim. Por quê? Porque a gente já falou, a gente tem um desafio enorme de alinhamento organizacional. Se você olhar aí no meu slide 13, eu falei exatamente isso. O desafio é entre alinhar aquilo que a alta gestão está pensando, que o nível tático está pensando e que a operação executa. Né? Nós temos múltiplos desafios, como eu já mencionei aqui, eu tenho desafio de sistema, eu tenho desafio de treinamento de pessoas, eu tenho desafio de mudança de cultura. Então tem tanta questão a ser analisada. Como é que eu vou conseguir alinhar? A organização é mais centralizada, menos centralizada. Uma organização mais centralizada tende a ter mais dificuldade de alinhar. Por quê? Porque as decisões são muito no topo. Uma organização mais descentralizada, às vezes, tem mais facilidade de alinhar, mas às vezes a informação fica muito dispersa. Então a gente lida com múltiplos trade-offs. Eu coloquei até aí no slide 14 uma informação da Harvard Business Review mostrando que a gente tem dificuldade de construir estratégias de alinhamento dentro de uma organização. Bom, para que a gente possa fechar esse segundo vídeo nosso, a nossa aula 2. Então veja, eu tenho no meu slide 15 o nível estratégico, onde a organização estabelece a sua estratégia, e aí a organização está lá no nível operacional, ela vai precisar gerenciar orçamento, gerenciar processo, gerenciar anomalias ou erros, e aí no meio nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar de excelência administrativa e excelência financeira. Como assim excelência financeira? Vamos precisar gerenciar bem os recursos que temos, os recursos escassos de toda a organização. Toda organização está sujeita a recursos escassos. E nós vamos precisar de eficiência administrativa para conseguir trabalhar o máximo possível no sentido de alinhar a intenção do plano com a execução do plano. Na nossa próxima aula, a gente vai detalhar um pouquinho mais dessa história de elaboração da estratégia, começando pelo diagnóstico organizacional. Mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer aqui. Estratégia é importante porque a organização define o futuro que ela quer chegar. Ela vai conseguir definir isso com perfeição? Por óbvio, não. Ela tem limitações para isso. E ela vai conseguir implementar com perfeição? Por óbvio, também não. Mas a estratégia é sempre um marco de referência para a organização tentar planejar e tomar algum controle sobre a configuração do seu futuro. Eu te espero no nosso terceiro vídeo. Um forte abraço.